Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, e hoje eu vou tentar explicar para vocês como resolver a questão cadeia alimentar do Bcrowd. Primeiro vamos começar com o que o problema pede para a gente fazer. No problema ele nos apresenta Bino, um jovem que viajou e durante a sua viagem ele desenhou algumas cadeias alimentares de espécies que ele viu. Nesses desenhos ele notou que em algumas espécies, em algumas cadeias alimentares, as espécies se relacionam entre si, todas elas, mesmo que indiretamente. E então ele deu o nome de bolada para essas cadeias. As cadeias que não atendem esse requisito são chamadas de não boladas. Levando isso para um conceito de grafos, a gente pode interpretar como se as espécies fossem os vértices e as relações as arestas. Daí, a gente pode tirar o seguinte: sendo U e V pares de vértices nesse grafo, a cadeia será bolada se e somente se existir um caminho de U para V ou de V para U. Então, vamos para aqui para alguns exemplos para a gente entender melhor como é que resolve. Esse é o primeiro exemplo. Então, nós temos três vértices, 1, 2 e 3, e nós temos os seguintes pares: o 1 e o 2, o 1 e o 3, e o 2 e o 3. Eu não preciso colocar o espelho deles, tipo 3 1, o 2 1 e o 2 e o 3 2, porque na questão a gente só precisa saber se existe um caminho de 1 para 2 ou de 2 para 1. Então, vamos começar. O primeiro par é o 1 1 2. Então, a gente não consegue chegar no 2, até porque não tem nenhum aresta entrando aqui, mas a gente consegue partir do 2. Então, vamos ver se a gente chega no 1. Do 2 a gente vai para o 3, e do 3 a gente consegue chegar no 1. Então, isso indica que essa par é um par que está conectado. O vértice 1 e 2 se relacionam. Então, outro par é o par 1 3, que nesse caso, a gente tem a própria aresta 1 3 aqui. E isso significa que o 1 e o 3 se relacionam. No final, a gente tem o par 2 3, que tem a própria aresta 2 3, e por isso eles se relacionam. Como todos os pares de vértice nesse grafo se relacionam, a gente pode dizer que essa daqui é um exemplo de cadeia bolada. Um outro exemplo, tirando apenas um vértice, uma aresta, nós temos os mesmos pares, mas logo de cara a gente não consegue ir do 1 para o 2, nem do 2 para o 1. Olha só. Saindo do 1 por aqui, a gente não tem nenhum número saindo do 3. Então a gente vai pro 2 agora. E saindo do 2 a gente também não tem nenhum vértice que chegue no 1. Então a gente já pode afirmar que essa cadeia aqui não é uma cadeia bolada. E o que é que a gente pode concluir com isso? Bom, a gente pode concluir que então, o 2 não consegue ir para o 1, nem o 1 consegue ir para o 3, para o 2. Uma outra coisa que é importante de a gente perceber é que dá para a gente simplificar esse grafo, porque isso vai ser bastante importante, já que a nossa entrada é absurdamente grande. Vocês podem ver na questão que a gente vai ter dois números logo de primeira, que é a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. A quantidade de vértices pode ir até 10 a quinta, e a quantidade de aresta até 10 a sexta. Isso é muita coisa. Então, o ideal seria que a gente simplificasse o nosso grafo. E como é que a gente vai simplificar?
Bom, a gente vai achar as componentes conexas, que nada mais são do que esses carinhas daqui, o 3 e o 1. Eles se conectam de uma maneira forte, existe um ciclo entre eles. Isso indica que eles são uma componente conexa. Eu posso ir tanto do 1 para o 3 quanto do 3 para o 1. E aí a gente transformar esse grafo em outro grafo, onde cada vértice é uma componente conexa. E como é que a gente vai achar essas componentes conexas? Bom, para responder isso, a gente tem o algoritmo de Kosárádio. O algoritmo de Kosárádio, ele serve justamente para encontrar as componentes conexas. E ele funciona da seguinte forma. A gente vai fazer duas DFS em dois grafos diferentes. A primeira DFS é essa daqui que está do nosso lado esquerdo. Ela funciona para preencher uma pilha que vai ser usada na segunda DFS. E aí o que acontece nessa primeira DFS? A gente vai visitar todos os vértices e quando a gente terminar uma DFS em um vértice qualquer, a gente insere esse vértice na nossa pilha e vai fazendo isso até a nossa pilha ficar cheia. Daí a gente vai para a segunda DFS. Só que a segunda DFS não vai ser feita no mesmo grafo. Ela vai ser feita num grafo chamado transposto, que significa um grafo onde as arestas são invertidas. A gente vai dar uma olhada nisso em alguns exemplos. Mas o importante é que a gente vai fazer a primeira DFS no grafo normal, no grafo original, e aí vai inserindo na pilha toda vez que a gente termina a DFS em um vértice. E aí depois que a gente insere todos os vértices nessa pilha, a gente vai e inverte o grafo e faz um DFS nesse outro grafo, contando com os vértices que estão na nossa pilha. Então, a gente vai pegar o primeiro número da pilha, vai fazer um DFS nele. Vai pegar o segundo número, vai fazer um DFS nele. Toda vez que a gente terminar uma DFS em um vértice que a gente tira da pilha, a gente acha uma componente conexa, que é exatamente isso que a gente quer. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Nesse exemplo aqui, a gente tem esse grafo. Ele é bem grandinho, mas a gente consegue enxergar aqui três componentes conexas. A gente tem o 1, o 2 e o 3, né, porque eles formam um círculo. E a gente tem o 4 e o 5, também formam um 5. E a gente tem o 6. Vamos começar aqui. A gente vai fazer uma DFS começando no primeiro vértice, ali no vértice 1. Beleza. Marcamos ele como visitado. E aí a gente vai visitar os vizinhos dele. Vamos para o 3. No 3 a gente visita o vizinho do 3, que é o 2. Chegando no vizinho do 2, a gente visita o vizinho do 2, que é o 1. Mas o 1 já foi visitado. Então a gente marca o 2 como pronto e coloca ele na pilha. Olha aqui. Depois a gente volta na recursão, né, para o vértice 3 e visita o próximo vizinho do 3, que é o 4. Daí a gente visita o próximo vizinho do 4, que é o 5. Visita o vizinho do 5, que é o 4, mas o 4 já foi visitado, então marca o 5 como pronto e coloca ele na pilha. E aí a gente volta na recursão e visita o próximo vizinho do 4, que é o 6. O 6 não tem vizinho, então a gente marca ele como pronto e insere ele na pilha. Voltamos para o 4, todos os vizinhos do 4 já foram visitados, colocamos ele na pilha. Voltamos para o 3, é a mesma coisa. E no 1, é a mesma coisa também. Então a gente terminou o primeiro processo, que foi fazer uma DFS no grafo original e inserir o vértice na pilha sempre que a gente terminar a DFS nele. E aí a gente vai para a segunda parte. A gente vai encontrar as componentes conexas no grafo transposto. Então, a gente tira o primeiro vértice da pilha, que é o 1, e aí a gente faz um DFS nele. O 1 ele consegue ir para o 2, que consegue ir para o 3, que consegue ir para o 1.
Então, como não tem mais nenhum outro vértice que dá para ir, ele já chegou no 1 de novo, a gente já pode dizer que essa daqui é uma componente conexa. E aí, para o próximo vértice da pilha. Eu vou pintar aqui de outra cor só para não ter outro... Só para não ter um vetor aqui grande e acabar atrapalhando vocês. Então, a gente vai para o próximo vértice da pilha, que é o 3. O 3 já foi visitado, então não fazemos nada. E aí a gente vai para o 4. O 4 não foi visitado ainda, a gente visita ele e visita o vizinho dele, que é o 5. Tenta visitar o vizinho do 5, mas o vizinho do 5 é o 4, então ele já foi visitado. A gente pode parar aí e achamos outra componente conexa. Por fim, a gente tem o 6, né, que a gente vai tirar ali da pilha. E aí a gente vai tentar visitar o vizinho dele, só que o vizinho dele já foi visitado e a gente já pode parar a DFS nele. Depois disso, a gente ainda tem o 5 e o 2, só que o 5 e o 2 já foram visitados, então a gente não vai fazer nada. A gente só vai tirar eles da pilha mesmo. E aí a gente termina assim. A gente tem o 1, 2 e o 3 como uma componente conexa, o 4 e o 5 como outra, e o 6 como outra isolada. E o que a gente quer fazer, mesmo com essas componentes conexas? A gente quer criar um grafo novo. Então a gente vai pegar cada componente conexa dessa e indicar como se fosse um novo vértice. E aí o novo grafo ele vai ficar assim, ó. Se você der uma olhadinha, aqui está a componente conexa 2, né? E a componente conexa 2 ela vai para o 1. E ela tem essa relação aqui do 4 para o 3. É a mesma coisa que o 6 tem com o 4. Então a gente tem cada vértice linkando a outro vértice. O nosso novo grafo ele vai ter a seguinte propriedade. Ele vai ter no mínimo um vértice com grau de entrada 0 e no mínimo um vértice com grau de saída 0. Porque o que acontece? Imagina se esse 1 tem uma aresta de saída indo para o 2. A gente ia ter um ciclo aqui entre o 1 e o 2. E se a gente tem um ciclo entre o 1 e o 2, a gente pode transformar ele em um vértice só. Se a gente tem ele saindo do 1 para o 3, então a gente tem o grafo todo como um único vértice. E é a mesma coisa com o grau de entrada. Se saísse outro carinha aqui, ou do 1 ou do 2 para o 3, a gente ia ter um ciclo. E aí, esse ciclo viraria um único vértice. Então, a gente está trabalhando com um grafo que tem a propriedade de ter pelo menos um vértice com um grau de entrada 0 e pelo menos um vértice com grau de saída 0. Bom, agora imagina se tivesse um outro vértice saindo daqui. Ela não seria mais essa cadeia não seria mais uma componente conexa. Se tivesse um vértice 4 saindo do 2, por exemplo, você não conseguiria chegar no 4 a partir do 1. Logo, ele deixaria de ser conexo. Então, a gente está procurando um grafo que ele tenha exatamente um vértice com grau de saída 0 e exatamente um vértice com grau de entrada 0. Porque se tiver outro vértice aqui que não tem nada entrando e ele vai para o 2, por exemplo, a gente não consegue sair dele e chegar no 3. Agora é só a gente percorrer esse novo grafo, contando quantos vértices tem grau de saída 0 e grau de entrada 0, e aí a gente vai ter a nossa resposta. Vou começar aqui. O in degree, que é o grau de entrada do 3 é 0, e o out degree dele é 1. O do 2, ambos são 1. E do 3, e do 1, o in degree é 1 e o out degree é 0. Então, essa é uma cadeia bolada. E é assim que a gente resolve nosso problema. A gente vai procurar um grafo com exatamente um vértice com grau de entrada 0 e exatamente um vértice com grau de saída 0. Fora isso,
elas serão não boladas. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.